Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um Pod Síndico. Eu, Reginaldo Silva, trazendo sempre muito conteúdo a todos vocês, com convidados que sempre agregam muito na gestão condominial, porque a gente sabe, né, que trabalhar com condomínios não é fácil e cada dia é uma história, e cada dia é um problema a ser resolvido. Então, nós aqui do Pod Síndico sempre buscamos os melhores para estar aqui junto com a gente. E hoje não vai ser diferente, porque o convidado, ele veio diretamente do estado do Rio de Janeiro, da terra maravilhosa, que é um grande parceiro, nosso querido Gilcimar Conceição. Seja muito bem-vindo, Gil. É uma honra poder contar com você aqui, meu amigo. E a gente tem muito para falar aqui hoje, hein? Acho que não dá para falar muito de futebol, né? Porque tá até parado agora, a Copa do Mundo, então não dá para falar muito do Palmeiras nem do Fluminense, né? Rapaz, eu vou falar para vocês que eu vim com uma camisa verde. Verde também tem Fluminense, mas verde em São Paulo lembra Palmeiras. Eu não vou dar essa moral toda, não. Vai dar, muito de não, você, né? mas não vou dar essa moral toda, não. Seja bem-vindo, meu Obrigado, querido. irmão, obrigado É pelo uma convite. honra contar contigo aqui. Demorou, né? Poxa. Mas chegou o dia. Você sabe que ontem eu fiz uma postagem, clima de Copa do Mundo, e eu fiz uma postagem das convocações que eu recebi. E uma das convocações foi sua, para a gente participar, para a gente fazer o nosso podcast, para a gente fazer esse podcast. E aí eu fiz um print na postagem, eu printei a nossa conversa. Olha aí. Então, quando eu fui ver, o convite aconteceu, pessoal, no dia 8 de janeiro. Faz pouquinho tempo, né? Faz pouquinho tempo. A gente tá aqui desenhando essa conversa já há um tempo. Eu costumo dizer que é tudo no tempo dele. Tudo na hora que Deus coloca as pessoas na hora certa, né? Para ter esse bate-papo, para levar, no nosso caso aqui, levar informação, coisas boas para o nosso mercado condominial que não para de crescer, né, Gil? Pois é. Então, assim, então é importante realmente que a gente tenha esse tempo aqui e seja muito bem aproveitado, né? E você que está aí nos assistindo, né? Obrigado por estar chegando aí junto com a gente, né? Deixe as suas perguntas, acompanhe e não esqueça também de deixar o like, né? Deixa o joinha lá, não custa nada, né? Ajuda o nosso canal, né? Compartilhe todo esse conteúdo também aí, principalmente naqueles grupos legais de condomínio, nos grupos de WhatsApp do condomínio, que é os grupões aí, né? Acredito que aqui em São Paulo, lá no Rio, no Brasil inteiro, esses grupos são bem aquecidos, acalorados, né? E também se inscreva no nosso canal. Agradecer também aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros comerciais, como a Renove, administradora de condomínios, a UPS Pro, a Orion Lift Elevadores, a 6P Bank, Piscineiro Online, Qualibuild Engenharia e ao Market for You, todas as empresas que apoiam o nosso trabalho e com certeza estarão com a gente, não só aqui no podcast, mas também em outros eventos que nós organizamos, porque são empresas sérias e apoiam todo esse trabalho do Pod Síndico e da Abrasconde. Gil, pra gente não perder muito tempo, né? Porque, pô, não é todo dia que você traz o cara lá do Rio de Janeiro, né? Pra vir aqui na nossa bancada, bater esse papo, falar um pouquinho do que você conhece, assim, de carteirinha, né? Você é um cara estudioso, eu acompanho muito o seu trabalho, tanto é que você hoje também ministra aula no nosso curso da Abrasconde, né? Muitos alunos que já passaram pelo curso tiveram aula com você, mas queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho do Gilcimar, como iniciou nessa carreira, né, de contador e hoje especialista na contabilidade condominial, porque é uma contabilidade diferenciada também, que a gente sabe que tem as suas particularidades. Muitos falam, condomínio não é empresa, condomínio não sei o quê, mas tem a sua natureza jurídica e tem as suas obrigações contábeis, né? Então, acho que esse é um bate-papo bem interessante mesmo, mas se apresenta aí para o nosso público. Pô, primeiramente, né, mais uma vez, muito obrigado, Reginaldo.
Eu sou contador, atuante na contabilidade desde 99. Esse ano completo 27 anos nessa profissão. Tem gente que me chama de maluco, mas eu sou... A gente já falou aqui, eu sou fluminense. Fluminense, contador e empresário. Então é para sofrer mesmo. É pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Mas eu atuo na contabilidade desde 99. Só que assim, a gente sempre ouve falar em nichar, que é o melhor caminho para nichar, blá, blá, blá. E essa situação com o condomínio acabou acontecendo de forma orgânica, sem planejamento. Por quê? Não tem como contar toda a minha história na contabilidade, mas eu acho que a entrada na condomínio eu acho que é interessante porque tem personagens legais que o público conhece. Eu entro na área condominial quando eu começo a assessorar o escritório de contabilidade do Francisco Egito. Ele me chamou ali para ajudar a equipe dele na época. E o pessoal da administradora dele sempre vinha com dores de condomínios. Basicamente, situações de folha de pagamento, retenções. E eu estou falando de 12, 13, 14 anos atrás. Sim. Ajudei muito, mesmo que saindo ali do escopo do trabalho principal, mas ajudei muito o pessoal da administradora e comecei a sentir que tinha algo estranho nessa área. Mas passou o tempo, a minha experiência até então era ser conselheiro em condomínio, que eu morava, e aí eu comecei a atuar nas entidades, primeiramente na OAB de Niterói, como membro da Comissão de Direito Tributário. E depois, quando o Francisco Egito me vê nessa comissão, ele, cara, a gente está montando no CRC, na nossa casa, uma comissão de contabilidade condominial. Legal. É um projeto embrionário, um projeto que nosso presidente Samir, na época, está acreditando. E, cara, eu queria que você entrasse lá. Por quê? Lá na comissão tem contadores que são advogados, contadores administradores, contadores não contadores, até falei de uma pessoa para você, e contador raiz, contador, cara, eu não conheço ninguém, você que é. E aí eu até brinco com ele, cara, me deixa aqui com minhas PJinhas, não quero saber de condomínio não. Ele, cara, pô, vai lá, cara, absorve o que a galera tem, passa o que você sabe, porra, ajuda a gente aí. E aí eu entro, e, de fato, eu vou aprendendo bastante coisa com aquelas pessoas, com aquele grupo. E em um determinado momento a gente começa a fazer eventos presenciais, porque esse convite aconteceu ali em 2020, ainda na pandemia. Então as reuniões e os eventos eram online. Mas quando a gente começa a dar os primeiros eventos presenciais, que aí vem você Sim. organiza eventos, você sabe muito bem, né? Depois de uma palestra sempre tem alguém conversando com você para tirar uma dúvida. E eu vi que os contadores tinham dúvidas no básico em relação a condomínios. E aí, assim, eu comecei, então, a preparar materiais de orientação para os contadores. Nesse meio tempo, o Francisco já tinha ali me chamado para curso lá na Primora. E aí é uma outra história, mas não vem muito ao caso. Eu relutei até lançar o primeiro, que era a folha de pagamento para condomínios. Mas eu já estava ali entendendo que a classe contábil precisava do norte, da base. Tanto que em 2021, 2022, eu proponho lá para o departamento de curso do CRC do Rio, a criação de um curso de contabilidade condominial. Aliás, a gente até está com a nova turma aberta, você que é do Rio. Eu acho que o pessoal de outros estados, contadores e estudantes de outros estados, pode fazer também. Então... Mas, não, esse é presencial. Será então, no centro do Rio. Fica um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente está com uma nova turma para o dia 20 e 27 de junho. Vai editar, não vai? Pode cortar, Bi? Vai editar, não vai? Essa parte vai ter que cortar. Ele errou.
Não, porque O programa vai vai dia para dia 30. 30 de junho. Não, mas aí só Mas fala do assim, curso, não fala a data. Então, mas a gente tem mais uma turma agora para junho e a ideia é sempre, o nome do curso é Contabilidade Condominial, Aspectos Introdutórios. legal. E a ideia é chegar para o contador e falar, cara, olha só, contador não é associação não, tá? Contador não é igreja, como falaram para você. É contador. Condomínio não é, Condomínio. não é, Condomínio. não é igreja, não é associação. Condomínio não tem retenção de imposto de renda, como tem em outras entidades. Condomínio não tem balanço patrimonial de forma obrigatória. Então, o que que tem? Então, é isso que a gente vai discorrer, Entendi. tirar dúvidas principais, Até quebrar paradigmas também, quebrar né? paradigma. Eu acho que o principal motivo do curso Contabilidade Condominial, Aspecto Introdutório, é justamente isso, quebrar paradigmas. Sim. Porque o contador, ele vem... o cara que não atua com condomínios, ele vem com ideias de que outras pessoas passaram para ele. Sim. E que, na verdade, não é assim. Então, muitas vezes a gente acaba orientando e percebendo que o profissional de contabilidade não está atento a todas as regras. Então, a minha experiência na contabilidade condominial começou na Comissão de Contabilidade Condominial do CRC do Rio, e a partir daí, Reginaldo, eu comecei a ter outros convites, os cursos, como eu falei, mas também convites em outras entidades. A Brasconde é uma delas. Na Anacom eu ocupo a cadeira de diretor nacional de contabilidade e auditoria condominial. OAB do Rio de Janeiro, Sescom lá do Rio também, fui diretor de contabilidade condominial. Então a gente vai levando a contabilidade condominial para quem precisa. Para mim, eu assumi essa missão. Eu entendo que é uma missão, porque quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de uma entidade multidisciplinar e que cada área consegue contribuir com a sua expertise, com o profissional com sua expertise. E eu entendi que essa é a minha missão para ajudar aquelas pessoas a terem uma gestão melhor. Sim, perfeito. E aí você citou um ponto que eu acho que é primordial, né? A gente até compartilhou da mesma ideia, dessa quebra de paradigmas, que é justamente isso, né? As pessoas saberem diferenciar o que é um condomínio, um CNPJ de um condomínio, né? Que ele tem aí a sua natureza jurídica, Sim. para uma empresa comum, uma empresa limitada, uma empresa, como fala, meu Uma Deus? sociedade Uma simples. sociedade simples. Então, assim, tem as suas diferenças. Eu, por exemplo, aqui nós tínhamos, tá? Porque porque vem a parte política também, né? Tinha uma contadora no Conselho Fiscal, e aí ela tinha acabado de ser eleita, a gente já estava nesse condomínio, outra gestão, entrou um síndico, e a gente mostrando, né, a minha sócia contadora, né, a Rose, um abraço aí para Rose. Um abraço. E aí a gente mostrando para ela as diferenças. Não, mas a empresa que eu assessoro, que não sei o que, eu tenho várias empresas. Você quer discutir comigo? Tipo assim, sabe? Pondo o dedo ainda na cara, você quer discutir comigo? Eu sou contadora, que não sei o que. Não, mas tem essa diferença, assim, assim, assado, tal, tal, tal. Bom, resumo da história, né? A gente acabou saindo desse condomínio, Sim. né? Ela fez tanto que ela fez lá e depois, na sequência, uns 2, 3 meses depois, o síndico me ligou ainda, pô, Reginaldo, aquela persona lá é complicado, não sabe nada, ela acha, assim, de condomínio, né? Ela é contadora, mas ela nunca teve um prédio. E ela acha que é tudo igual. Não é. E aí, eu queria que você explicasse aí para o nosso público, né, que está aí nos assistindo, qual a diferença hoje de um CNPJ de um condomínio? Assim, vamos citar 3 diferenças, aquelas, assim, que eu acho que dá já para criar um impacto, né? 3 diferenças de um CNPJ de um condomínio para um CNPJ de uma, sei lá, uma empresa parecida com condomínio, Não, né? Ou alguma, CNPJ. um outro CNPJ, Eu já respondo essa né? pergunta dizendo o seguinte, Reginaldo. O CNPJ do condomínio, ele já começa assim, com um ponto polêmico, porque o condomínio ele não possui personalidade jurídica.
ele, na teoria, não deveria ter CNPJ. Então, a primeira diferença que a gente já consegue trazer aqui para vocês é o seguinte: o CNPJ é uma obrigação que o condomínio tem, que a princípio servia para gerir os tributos que o condomínio vai administrar. Então, a primeira diferença, o primeiro ponto é esse: o CNPJ tem uma característica que não é obrigatório como uma empresa, como uma igreja, como uma cooperativa, como uma associação. Não tem a característica da obrigação que tem essas entidades. Mas tem a obrigação, porque condomínios, ele é um ente que ele vai centralizar muitas operações que vão gerar tributos, recolhimento de tributos. Então, você tem essa primeira diferença na questão da obrigação. Quando a gente fala que o condomínio não tem natureza jurídica, e aí alguns contadores, eles, mas condomínio tem CNPJ. Tá. Um MEI tem CNPJ. E o que é um MEI? É um autônomo com CNPJ. Um candidato político, a gente falou de um colega, vai se candidatar, ele vai tirar o CNPJ dele. Mas são formalidades necessárias para aquela atividade. Então, essa diferença, esse ponto que eu quero trazer é isso. É uma formalidade existente. Aí a gente vai para um segundo ponto. Condomínios não recolhem impostos com características de imposto de renda. Por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, uma micro e pequena empresa do Simples Nacional, ela vai recolher aquele DAS que equivale ao imposto sobre o seu faturamento. Uma empresa como uma empresa de aviação, ela vai recolher o imposto de renda do lucro real, o lucro presumido, dependendo da situação. Uma igreja, uma cooperativa, uma associação, ela é isenta do imposto de renda. Tudo em cima da sua arrecadação. Agora, o condomínio, ele não tem esse imposto que equivale ao imposto de renda. Por quê? A sua natureza é de rateio de despesa. O condomínio é criado para dividir os custos de algo por pessoa, para pessoas. E aí, o que você arrecada não tem característica de rendimentos. Sim. A gente até vai falar um pouco de imposto de reforma tributária daqui a pouco, e a gente vai trazer um ponto que eles estão identificando como possibilidade. Mas, nesse momento, o que a gente tem é valores que são arrecadação para ratear despesas, não são rendimentos como é o rendimento de uma empresa. Sim. Então, o condomínio, ele não tem esse imposto sobre os valores arrecadados de taxa condominial. E uma outra diferença que eu posso trazer também é uma que é polêmica. Não, você perguntou sobre diferença, né? Diferença, depois a gente fala de outras coisas. Diferença. O condomínio, ele não tem a figura do imposto de renda retido na fonte. Ele vai ter para funcionário que é registrado no CLT. Mas um funcionário registrado pelo próprio condomínio. Pelo próprio condomínio. Isso, CLT. Não terceirizado. Agora, se pagar serviços, rendimentos para PJs, para síndico, para autônomos, não tem retenção de imposto de renda. Então, esses 3 pontos aqui a gente pode começar essa brincadeira. Entendi, perfeito. E aí eu te pergunto, né, já que a gente está até para não perder muito o raciocínio, a questão dos erros mais comuns, né? O que você vê aí de erros mais comuns que acontece, que síndicos, às vezes, por falta de conhecimento, né, não fazem, ou também não cobram, por exemplo, da sua administradora. Porque aqui, por exemplo, em São Paulo, nós temos a figura, né, da empresa administradora de condomínios, no Rio também. Sim. Mas a gente sabe que em alguns estados do Brasil, tem muitos escritórios de contabilidade que fazem a administração do condomínio, né? Então, assim, como o nosso país é um país continental, né? Então a gente tem a mesma lei, né? Que funciona para condomínios, mas com atuações diferentes em várias regiões, né? Então, assim, quais são esses erros mais comuns que você vê, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, e como você também dá cursos pelo Brasil inteiro de forma online, palestra pelo país também,
Quais os erros mais comuns que você vê, assim, dentro da gestão tributária, fiscal, dentro da contabilidade nos condomínios? Perfeito, perfeito. De fato, a gente atende todo o Brasil, né? Sim, A Brasconde é mais uma porta aqui onde que eu consigo falar. E eu vou trazer um caso que eu peguei justamente em uma das aulas na Brasconde. Um dos erros que é muito comum é acreditar que o ISS retido que o condomínio está pagando é aquilo mesmo. Como assim, Josimar? Vamos lá, o ISS ele tem uma característica, e isso aqui é muito importante para você que está em casa, porque isso pode acontecer com você que está, a gente está em São Paulo, sim. você que está no Maranhão, você que está no Rio Grande do Sul, você que está em Pernambuco, você em Do qualquer, Iapoque ao do Chuí. Iapoque ao Chuí, literalmente as regras são muito parecidas, que é o ISS. O ISS é o seguinte, é um imposto de competência municipal que geralmente ele é devido aonde é prestado o serviço. Ou seja, o condomínio tem que ter inscrição municipal. Exatamente. Aí a gente vai para um outro ponto. Como é um imposto municipal e cada prefeitura tem as suas regras, tem prefeitura que exige inscrição municipal, tem prefeitura que não exige. Eu estou em Niterói, Niterói exige, aí eu passo a ponte, Rio de Janeiro não exige. Então tem regras, eu acredito que São Sim, Paulo exige. Então, assim, cada município vai tratar. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: a gente está em São Paulo. A gente está em São Paulo. Se uma empresa situada em Campinas emite uma nota fiscal para um condomínio para São Paulo, e o serviço tem natureza de retenção de ISS, cuidado com a guia do ISS que está sendo paga. Porque o caso que eu trago aqui como exemplo é de uma situação onde o condomínio era na cidade de São Paulo e a empresa era de São Caetano, algo assim. Entendi. E aí o ISS ele estava sendo pago, foi pago, só que de repente a prefeitura de São Paulo começou a cobrar o condomínio. Divisa, né? Às vezes é divisa, né? Então. Exatamente, só que são municípios São diferentes. municípios diferentes. E aí a prefeitura de São Paulo começou a cobrar o ISS, o condomínio, nossa, você tá maluco, tá tudo pago aqui. E aí o São Paulo respondeu, não, no processo administrativo, não, você não pagou para mim, você pagou para São Caetano. Esse serviço é para São Paulo. Esse caso que você está contando, eu tô lembrado desse caso. Você lembra desse caso? Se eu não me engano, foi Mauá. Não foi Mauá? Algo Mauá assim. e São Paulo. Mauá e São Paulo. É isso. Lembrei. Mas, pô, bem lembrado, bem lembrado. Eu não lembrava a cidade exatamente. Isso não. mesmo. Mas essa característica, esse é um erro muito comum. Acreditar que o ISS do prestador deve ser lá no município onde que ele está. Não. A característica do serviço, principalmente engenharia, obra, cara, ele veio para cá. Lembra daquela briga dos royalties do petróleo? Sim. Aí os caras, sei lá, vou viajar aqui. O cara lá em Cuiabá queria royalties do petróleo. Mas uma das discussões era, cara, você não está sofrendo com nada. O seu solo não está sofrendo com nada. Aqui no Espírito Santo a gente está sofrendo. Então a gente pode até te dar uma parte, mas a grande parte vai ser aqui, porque é aqui que a gente está sofrendo com extração de petróleo, destruição de natureza, blá, 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 essas coisas. A ideia é, o serviço é prestado no local, então o ISS deve ficar no local. Aí o condomínio precisa buscar a prefeitura, exatamente, para saber qual é a regra para emitir a guia e recolher o ISS. Porque o que vai acontecer com a reforma tributária, o ISS vai ser substituído por outro imposto. Mas o que vai acontecer vai ser um melhoramento desse tipo de cobrança. Mas até lá, a gente ainda vai sofrer com o ISS. Então, esse é um dos erros muito, muito comum. Tem um outro erro que a gente está em período de imposto de renda, né? Está gravando em período de imposto de renda, e que chegou para mim ontem, ou anteontem, uma síndica aqui de São Paulo. Ela não me falou exatamente de onde que é, mas DDD 11. Ela estava com dificuldade de compreender, ou ela estava com dificuldade de buscar a informação correta sobre isenção de cota condominial. Ah, não, porque a administradora me deu um informe de rendimentos com a informação da parte que eu recebo realmente e a parte que é isenta.
Eu pesquisei em alguns lugares e com um contador e disse que não deve somar. E aí vem a importância do contador condominial. Com todo respeito ao colega contador, ele não conhece essa regra. E por quê? A isenção da cota condominial é base, sim, para imposto de renda e INSS. E ela estava com essa dificuldade. Esse é um dos grandes erros que a gente encontra aí. Muitas administradoras que não calculam, não jogam no E-Social mensal a isenção da cota condominial, ou que não orienta o síndico quando a Assembleia, na verdade, a Assembleia decide em dar isenção para o síndico, essa informação não vai, porque tem um custo, pessoal. Tem um custo. Quando você paga, quando a cota condominial, por exemplo, é R$1.000, e você isenta o síndico desse pagamento, o custo é de 31%. Porque tem os 20% do INSS patronal e os 11% que supostamente deveria ser descontado. E não é. Então, o condomínio acaba tendo um efeito de 31% em cima dessa isenção. Até estava falando com essa síndica. O ideal é que, assim, é uma previsão, a isenção da cota é uma previsão, mas traz um custo maior para o condomínio. O ideal é assim, quer pagar a isenção da cota, paga em dinheiro, porque o efeito vai ser somente de 20% e não de 31%. Mas esse é um dos erros que o pessoal faz, é acreditar que a isenção de cota condominial é isenta de imposto de renda e INSS. Sim, isso acontece, inclusive você comentando aqui, né, a Rose, que trabalha com a gente, ela orienta, né, essa questão porque aí, às vezes, o síndico tem lá a isenção, daí ele fala assim, ele vai receber o pagamento autônomo lá, né? O RPA, né? Aí ele fala assim, mas o meu RPA, o que ficou aprovado na Assembleia, principalmente quando a gente pega um condomínio novo, né? Que eles estão fazendo lá do jeitinho brasileiro, a gente chega, aí ela olha tudo lá, faz todas as análises e fala, o senhor recebe aqui, por exemplo, R$2.000, eu tô vendo aqui, esses R$2.000 vai ter que fazer o desconto lá, tal, vai sobrar, por exemplo, para você, conta de padaria aqui, 1.700. Não, nunca foi assim. Eu sempre recebi meus R$2.000, por que você tá... Não, porque é assim, daí ela começa a explicar. E isso, o síndico vira a fera, né? Porque tá tirando R$300 do bolso dele, né? Só que falando da parte contábil, é isso, daí a gente ainda fala, então vamos fazer assim, para o senhor receber os R$2.000, vamos acrescentar, né, os 20%, os 31%, dependendo lá, e aí sim vai sobrar líquido aí para você os 2.000. Não, os moradores não vão aceitar isso, e vai ser uma briga, eu vou ser destituído, e eu não sei o quê, ou seja... O que eu quero dizer com tudo isso? Parece que as pessoas gostam de fazer a coisa errada. Né? É complicado, né, Gil? As pessoas gostam de fazer as coisas erradas e, assim, eu fico preocupado porque muitas vezes é por ignorância, não conhece a regra. Conhecimento. E essa é uma das missões que nós temos. Mas eu fico realmente chateado, fico impressionado quando ela conhece, ela recebe o conhecimento, ela processa, ela entende que precisa mudar e ela continua. As pessoas continuam. Então, isso que me deixa impressionado. E, por exemplo, tem um outro erro que é muito comum e que, assim, as pessoas ainda não entenderam o tamanho desse problema, que é o MEI. O MEI é uma bomba relógio no seu condomínio. Por quê, Josimar? Porque algumas atividades do MEI, ele tem a obrigação, o condomínio tem a obrigação de recolher 20%. E é muito engraçado quando eu falo disso, porque eu nunca lembro das 6 atividades. São 6 atividades. Mas lembra do seu Zé? Ele é pedreiro, ele é eletricista, ele é bombeiro hidráulico, ele é pintor. Opa, já foi 4. Ele faz tudo que conserta máquina, então tem esqueci a quinta. Mas são 6 atividades, você que assistir, se você colocar 6 atividades e INSS MEI,
você encontra no Google. São 6 atividades que o condomínio ele precisa recolher o INSS patronal também. Por quê? A Previdência Social entende que esse MEI, mesmo com CNPJ, ele é um autônomo, ele é um contribuinte individual. Então o condomínio contrata lá, tem o seu Zé, aquele seu Zé que faz tudo no condomínio. Aí o síndico chega para ele, pô, seu Zé, cara, a gente gosta aqui, todo mundo gosta de você, e todo mês a gente paga para você no autônomo e tá levando um custo pro nosso condomínio. Faz o seguinte, abre um MEI. A gente paga aqui os R$90 por mês, mas fica mais barato pra gente. Aí o seu Zé vai lá, abre o MEI e tá lá pagando, tá emitindo nota fiscal pro MEI. Ele está emitindo as notas fiscais para o condomínio, perdão. Ele está emitindo a nota fiscal do MEI para o condomínio, todos os meses. Por que eu digo que é uma bomba relógio, Reginaldo? Porque se você que trabalha com a administradora, você síndico, você que trabalha com contabilidade, você percebeu que há uns 3 anos o sistema de nota fiscal do MEI mudou. Foi para o Portal Nacional. Agora, nesse ano, já foi as empresas comuns, mas esse processo começou com o MEI. Por quê? A Receita Federal sabe que o MEI ele tem que recolher os 20%. Só que os condomínios não recolhem. E como é que ele vai saber? Como é que ele vai melhorar? Ele vai criar um ambiente dele, porque antes era assim, o MEI emitia a nota no sistema de nota paulistana, né? Nota paulista, eu acho que é isso. Aí ia lá para o Rio de Janeiro, era a nota carioca, no município de Niterói era um outro sistema, em Recife era outro. Então, as notas fiscais dos prestadores de serviços, principalmente MEI, estavam num ambiente onde a Receita Federal não tinha acesso direto, apesar de ter acesso, porque existe uma plataforma SPED, mas ela não tinha acesso direto. Então ela resolveu um problema que muitos municípios contratavam empresas para emitir nota fiscal, para o sistema de nota fiscal. Então ele resolve um problema, dá a plataforma para todo mundo e exige que os MEIs emitem a nota fiscal por lá. Agora, pessoal, com 2 cliques, a Receita Federal consegue identificar que o seu Zé está prestando serviço todos os meses, emitindo uma nota fiscal, você bonzinho, de R$1.000 para o seu condomínio. E aí, esse R$1.000 todos os meses pode virar um passivo oculto que você não está percebendo. Por quê? Eu falei R$1.000 de forma proposital porque fica mais fácil a conta de cabeça. R$1.000. O condomínio não precisaria descontar nada, tá? Não, ele assemelha como autônomo, mas aquela obrigação de descontar 11% não tem. O que o condomínio tem é a obrigação de, além dos R$1.000, pagar mais 20% do INSS patronal. Então vamos dizer que ele começou agora em janeiro de 2026. Tá lá, janeiro, fevereiro, março, 1.200, 12 mil no ano. Ele deveria estar recolhendo R$200 por mês. A Receita Federal tem 5 anos para ir no passado e falar, cara, eu vi que em 2021 você não recolheu o INSS. Regularize. Da mesma forma quando, lembra aquela história da conta de luz, ICMS na conta de luz calculado errado? Que as pessoas entraram na justiça para recolher, para reaver o ICMS pago a maior nos últimos 5 anos, da mesma forma que o contribuinte tem direito direito, o governo também tem. Então, ele pode... esse sistema começou há uns 3 anos. Daqui a 2 anos pode começar as primeiras cobranças, aquelas perguntas do nada que a Receita Federal faz. Isso você falou em cima de 1.000, né? Eu dei um exemplo, R$1.200 por mês. Sim. 200 por... dá 2.400. 2.400 vezes 5 dá... Aí lá na frente você tem um passivo. Sim. Você tem um passivo que você não percebeu que tem. Entendeu? Então eu fico realmente batendo nessa tecla porque o MEI, o condomínio, ele está num grupo de fiscalização da Receita Federal nunca antes vista. Nunca olharam para condomínio da forma como estão olhando agora. Sim. O condomínio ele é um grande centralizador de operações tributárias. Tá? Eu tenho uma palestra chamada Os 5 motivos para o contador casar com o mundo condominial. Para incentivar os contadores a entrarem. Por quê? No último levantamento que eu vi, eu tenho até que atualizar,
São 200 bilhões de reais movimentados por ano. É muita grana. São pagamentos feitos, recebimentos de pessoas físicas, jurídicas. Detalhe, condomínio não fale, né? E condomínio não fale. Então ele está ali numa Tá ali. operação que vai ficar de eterno. A gente passou pela pandemia, viu um monte de comércio fechando, empresas Os tradicionais, condomínios mas os aí. condomínios estão aí. Ah, você teve dificuldade para pagar o seu condomínio, mas em algum momento você regularizou, né? Ficou lá. Porque ficou. Eles não vão deixar de cobrar, até porque a natureza é de rateio de despesa. Então, Exatamente. você não vai perder, você não vai deixar de. Não vão perdoar sua dívida de condomínio. Mas o fato é esse passivo pode aparecer a qualquer momento. E para finalizar essa ideia, eu trago um paralelo que aconteceu com as PJs com atividade de advocacia. O advogado que ele queira abrir uma empresa, ele tem que usar naturalmente o KNAI de advocacia. A empresa com esse KNAI, ele pode ser enquadrada no Simples Nacional. Quando é enquadrada no Simples Nacional, tem que recolher o Simples através de um cálculo feito pelo anexo 4. O anexo 4 ele começa com 4,5%. Contabilidade, por exemplo, começa com 6%. Caramba, que vantagem. Vantagem até a página B. Por quê? Começa com 4,5%, mas o advogado ele tem que pagar o INSS patronal sobre a sua retirada e folha de pagamento. Que aí que é o erro. Muitos advogados não fazem isso. Muitas PJs e advogados abrem e não recolhem o INSS patronal. Recolhe o Simples ou no 4,5%, né, no anexo 4, ou no anexo 3 por 6%, mas esquece o patronal. O que a Receita Federal fez? Isso tem uns 2 anos. Um belo dia eu estava em um dos meus famosos almoços com um amigo, e aí ele recebe uma ligação. E aí o cara descontraído, ele fecha a cara. Aí eu, o que foi, meu irmão? Cara, a minha secretária falou que recebemos ali uma carta que ela tá achando estranho, uma cobrança de um cliente. O cliente está chateado que recebeu aquela cobrança e que não foi recolhido o INSS. Pô, é. Só que, por coincidência, entra um outro contador nesse restaurante, bufando, literalmente bufando. Ele, pô, o que foi? Ah, olha aqui. Ele joga uma folha que é justamente uma das cobranças. Então, esse meu colega que já estava comigo recebeu uma cobrança e esse meu colega também recebeu. Olha só. Por coincidência, na verdade não é uma coincidência, é uma ação que a Receita Federal percebeu. Olha, esse grupo aqui deveria estar recolhendo o INSS patronal e não recolheu. Vamos começar então a notificar. E a notificação era mais ou menos assim. Prezado contribuinte, verificamos que nos anos os dois eram 2019, 20 e 21. Nos anos 19 e 20 e 21, você recolheu o Simples Nacional, no anexo 3, aqui estão os valores, mas não recolheu deveria ter recolhido no anexo 4, que aqui são os valores, e também não recolheu o INSS patronal. Uma tabelinha com somatório por ano. Por favor, explique. Claro que não vai com esse texto, né? Eu até gravei um vídeo na época. Mas o fato é, a Receita Federal olhou para aquele grupo e falou, cara, vamos atrás dos nossos recursos. Sim. E eu acredito que isso vai acontecer com o MEI. Só que ele não vai cobrar o MEI, ele vai cobrar os nossos condomínios. Porque o condomínio ele é um centralizador. Lembra que eu falei no início? CNPJ ele é para recolher tributos. É uma forma que a Receita Federal tem para centralizar. É o meio, né? É o meio toda essa transição, né? Exatamente. Imagina aquele vendedor de água na rua, o camelô. Cara, como é que a Receita Federal, como é que a prefeitura, o Estado vai cobrar imposto dele? Ele cobra de forma antecipada da indústria. E aí, você falando isso, aí temos um grande problema agora. Sim. Mais um, né? Sim. Que é aquele síndico que acha que pode comprar tudo, porque, assim, a administradora mandou o boleto. Ou seja, tem uma receita ali a ser recebida de 50 mil, que é o rateio das despesas das 50 mil. Aí o síndico, ele paga tudo com recibinho, sem nota fiscal, né? E aí é um problema ainda maior, né, Gil? É um problema maior. Assim, eu já vi em auditorias
eu aponto que esses tipos de documentos não deveriam ter sido aceitos. Mas se foi aprovado pela Assembleia, tem uma validade. Porque na justiça, se for para a justiça, a maioria dos juízes dá como se não. Houve a operação financeira, então, independente se teve recibo ou não. Mas, assim, o ideal é que haja a nota fiscal de todas as operações. Só que essa situação, Reginaldo, provavelmente o próprio mercado vai começar a se cobrar a emitir o recibo, o documento correto. Por quê? A reforma tributária, ela não muda só impostos. Hoje a gente paga ISS, agora vai pagar IBS ou CBS. Não. Ele muda todo o sistema. Eu gosto muito, lá no CRC, eu faço parte do projeto Por Dentro da Reforma Tributária, que é liderado pelo professor Paulo Pegas, que é um nome nacional que fala sobre reforma tributária. E eu gosto muito da palestra dele, das aulas dele, porque ele traz a história da cobrança tributária. Como que nasceu o primeiro imposto. Tem gente que não tem paciência, mas eu me divirto, porque ele traz... e aí ele começa a explicar porque tem tantos braços os impostos, porque que ficou tão injusto, porque ficou tão engessado, porque que tem tanta... aqui é 3%, lá é 5%, porque que tem... Ele começa a explicar nas aulas dele sobre isso. E aí a proposta da reforma tributária é deixar tudo igual. Então não vai ter esse negócio de Diadema, São Paulo, Mauá, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói. Não, cara. A alíquota do ISS, que vai virar IBS, vai ser única para essa atividade em todo o Brasil. A nota fiscal vai ser no mesmo padrão nacional em todo o Brasil. Não tem mais esse negócio de a prefeitura usa modelo tal, a outra usa... Não. Então, a ideia, uma das ideias é padronização. A ideia da reforma tributária é padronizar. Então, e aí o que vai acontecer? Com a padronização, o imposto IBS-CBS ele vai ser apurado de uma outra forma. Na nota fiscal já vai sair a alíquota correta. Mas o imposto ele pode ser abatido com créditos que aquela empresa vai tomar. Vou dar estou sendo muito técnico, é chato pra caramba isso, mas vou tentar ser mais claro. Eu tenho a minha empresa, faturo R$100 mil por mês. Se eu for usar a alíquota que o pessoal está falando, eu vou arredondar para 30%, eu vou pagar o quê? R$30 mil. Caramba! Não, mas esses R$30 mil, se eu contratar serviços que me deem nota fiscal, por exemplo, quero divulgar o meu negócio, contratei aqui o estúdio para fazer um podcast. Né? A agência não vai me dar um recibo. Sim. Eu não vou poder aceitar um recibo comum. Por quê? Eu não vou conseguir abater nesses R$30 mil. Então, quando você me dá a nota fiscal, R$5 mil, pô, eu vou abater 30% dos R$5 mil. Então, perfeito. O efeito já não é 30 mil, é 25. Entendeu? Então, essa ideia que está trazendo a reforma tributária vai exigir com que as empresas precisam emitir nota fiscal e elas vão se cobrar. Perfeito. Aquela história da nota paulista, né? Pô, o CPF na nota, sim, por quê? Vou ter um crédito. Então, ele bota o próprio contribuinte para fiscalizar os serviços que ele está comprando ou contratando. Então, não sei se ficou muito técnico, Reginaldo. Não, mas... acho que ficou ótima a explicação, né? E bem didático. E eu acho que... Acho não, né? Quem acha não tem certeza, né? Eu tenho certeza que vai facilitar a vida de todo mundo, né? Nessa questão tributária, essa parte E você foi muito feliz no exemplo, né? Da nota fiscal paulista, por exemplo, né? Que você vai lá, digita o CPF porque você quer cashback, né? Você quer cashback, né? Quer cashback. Mas, na verdade, você está fiscalizando. Você está fiscalizando, você está trabalhando para o governo. Pô, né? Lá em Niterói, eles fizeram esse tipo de situação com empresas de beleza.
Mas assim, eu acho que não pegou muito bem, não. Porque imagina, a gente vai cortar cabelo. Aí, pô, tira a nota fiscal aí, o barbeiro. O barbeiro tá nem aí, ele quer contar sobre o Corinthians, Flamengo Exatamente, e Palmeiras. verdade. Já fica esperto aí, viu, Renan? Já vou pedir aí lá no. Tá na régua lá, ó, já vai emitir a nota fiscal pra gente, ó. Não, e eu dei o exemplo Pra bater. de barbeiro. Imagina Sim, as meninas ficam o dia todo lá no salão, cabelo. Cara, elas querem manicure. fofocar, não vai tirar nota fiscal. Cadê o nota fiscal? Não, mas você tem crédito no IPTU. Ah, sei lá, eu quero isso não. Não deu certo, não deu Sim. certo. Então tem situações que não dá certo. Mas essa ideia da reforma tributária de exigir o documento legal vai fazer com que os condomínios recebam documentos reais. Tirando aquele negócio do barzinho ali na esquina, aquelas coisinhas pequenininhas. Mas assim, os grandes serviços eles vão evitar eles vão parar de emitir documento que não é legal, que não é idôneo. Não, perfeito. Bom, tá muito bom esse bate-papo aqui, juntamente com essa fera, Gilcimar Conceição, diretamente. É do Rio, né? Não é de Niterói, não, porque Niterói, eu sei que tem a briga. não vem com esse papo, não, pelo amor de Deus. Você não é do Cara, Rio? eu tô em São Paulo e tenho que ouvir essa Mas comparação. Niterói tá onde? Não, Niterói é um mundo que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Aí a gente tem que ouvir que a melhor vista do Rio de Janeiro é em Niterói. Cara, essa piada é muito boa. A melhor vista do Rio de Janeiro é em Niterói, né, na praia de Caraí. Mas uma vez eu fui no bondinho e lá no bondinho eu vi Niterói. Aí eu tirei a foto e mandei para aquelas pessoas que gostam dessa resenha comigo. Aqui a vista de Niterói é muito mais bonita que do Rio de Janeiro. Não, show de bola. Então, nós tivemos aqui uma reunião entre diretoria uma vez, né, da Brasconde, e a gente conversou muito essa questão da regulamentação da profissão de síndico, né? Nessas discussões, um tem umas ideias mirabolantes, outras, né? E vai apresentando. E aí, o que acontece? Saiu uma ideia, né? Inclusive, tivemos até uma reunião com o ministro do Trabalho, né? Com o Luiz Marinho, e levamos a ideia, né? Que era a criação de um MEI para síndico profissional, cara, do Gilcimar. E aí nós chegamos lá, conversamos, né? Teve um embasamento, um dos advogados que fazem parte da diretoria aqui, e eu, como presidente da associação, eu ouvi, eu falei assim, eu não sou aquele tipo autoritário que chega aqui e fala, ó, não, isso daí não tem nada a ver. Então, vamos ouvir, vamos levar, vamos conversar. E aí, chegar lá, se a gente tomar um não, pelo menos não foi eu que deu não, né? Você tem que ser o bom vizinho, né? E aí nós chegamos até o ministro e apresentamos a proposta. E ele chegou em mim e falou, Reginaldo, o MEI, né? Ele já foi criado para pegar uma galera aí que não arrecadava, que não fazia as arrecadações, tal. Bom, ele resumiu praticamente tudo isso que você falou aqui anteriormente. E aí, o melhor caminho que vocês têm, já que vocês querem regulamentar a profissão, querem, né, tornar o síndico um profissional de mercado que tem ali um KNAI próprio, tal, é se organizar, montar um sindicato, ir para cima, ir para a luta. Daí eu falei, bom, já entendemos tudo, vamos voltar lá para o nosso cantinho e vamos esperar ver o que o mercado ele vai se movimentar e vai chegar a alguma solução, né? Até porque é difícil levantar uma bandeira quando se tem vários pensamentos, né, Gil? Sim. Então, várias lideranças desse mercado, seja aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, né? Então, são pensamentos distintos, são interesses distintos, que a gente sabe também que tem isso. Então, é difícil você levantar uma bandeira onde tem um grupo de pessoas que não se... automaticamente, falando português claro, não se organizam, né? Tem os seus interesses particulares. E aí eu te pergunto, né? Hoje, por exemplo, e uma das coisas que a gente mais ouve no curso, você, né, sabe? Eu já acompanhei a sua aula. O síndico hoje, o KNAI que ele utiliza, é o KNAI correto? As orientações que tem no mercado, né? Que muita gente chega lá e fala, ó, abre lá no 6... Nossa, fugiu o número. 6822.600. 600, isso. Esse é o KNAI certo que eu tenho que abrir?
como que é, toda a parte de tributação, como que eu tenho que... Explica pra gente esse trem aí, falando, ó, paulista, carioca Carioca. e falando em trem, mineiro. Oxe. Oxe, Tem baiano. hoje lá do Nordeste. Isso aí. Isso Mas aqui é isso. pode síndico é Brasil. É isso aí. Vamos lá, cara. E essa orientação também é Brasil. Por quê? Ali em 2020, 2021, ainda era utilizado, as pessoas que queriam abrir uma PJ síndico profissional, conseguia abrir no MEI porque não tinha nada que indicasse diferente do que eu vou falar agora. E aí, o que a galera fazia? O pessoal abria um MEI e colocava uma atividade que, quando você consultava somente o KNAI, aparecia serviços de apoio administrativo. Que, assim, para você que está assistindo, o MEI ele tem algumas regras, eu não vou falar de todas, mas uma delas é a ocupação ser permitida numa lista baseada na legislação que criou o MEI. Tá? Então, existe uma lista de ocupações. Sim. E essa lista de ocupações está no site. Se você digita no Google lista de ocupações MEI, ele vai trazer o primeiro link lá do próprio governo, que está, inclusive, em A, B, C, D. Você clica na letra e ele te mostra lá a ocupação. Esse KNAI, que quando você consultava a CNPJ, serviço de apoio, preparação de documentos e apoio administrativo, na verdade, era de datilografia. Datilografia. Sim. E o que datilografia tem a ver com síndico? Exato. O que preparação de documentos tem a ver com síndico? Claro, pode ser que em algum momento haja, mas não é o trabalho do síndico. Só que isso ficou até ali, meados de 2020, 2021. Meados de 2021. Aí, o IBGE, ele criou, ele tem uma comissão que cria atividades, que é o CONCLA. O CONCLA, ele atualiza o KNAI 6822600, e ele deixa lá. Eu acho que é a subatividade 15 ou 16. Atividade de síndico profissional. O 6822600, textualmente, ele é gestão e administração da propriedade imobiliária. Então, olha só um monte de confusão. A gente acabou de brincar aqui. Carioca, paulista, mineiro, baiano. Olha só que confusão. Gestão e administração da propriedade imobiliária, síndico profissional. O que acontece? Esse é o KNAI que deve ser utilizado. Por quê? Se você pesquisa qual é o KNAI do síndico, no CONCLA você vai ver essa orientação, essa subclassificação. Sim. Mas o efeito disso, tem dois efeitos importantes para você saber o que pode acontecer. Primeiro que, usando esse KNAI, você vai poder se enquadrar no Simples Nacional, mas no anexo 5. Anexo 5 começa com 15,5%, que é uma tributação alta. Só que ele também permite entrar num fator que é o chamado fator R. Se você tem uma folha de pagamento que corresponde a 28% ou mais do seu faturamento, esses 15,5% cai para 6%, vai para anexo 3. Então, vou dar aqui um exemplo didático. Você constituiu uma empresa de síndico profissional, tem uma média de faturamento de 10 mil, você precisa ter uma folha de pagamento de 2.800. Eu preciso ter funcionário? Não. Você pode ter um prolabore de 2.800. Entra o prolabore como salário da pessoa que abriu a empresa. Então, precisa ter um prolabore de 2.800. O efeito vai ser recolher o INSS em cima de 2.800 e diminuir 6% para 6% o Simples Nacional. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar, tributação. O outro ponto é um ponto mais chato, que vai depender também dos estados. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma síndica que a gente abriu, que é o seguinte: atuação dos conselhos. Lembra que eu falei? Gestão e administração da propriedade imobiliária. Quando abre uma nova empresa com essa atividade, pelo menos lá no Rio de Janeiro, pouco tempo depois, tá o Cresce batendo por lá.
Opa, você abriu uma empresa aqui que está atuando de forma irregular, porque você não tem cadastro no Cresce. E aí, como que ele vai ter cadastro no Cresce se ele não está exercendo atividade imobiliária? Atividade síndico profissional não é atividade imobiliária. E aí a gente faz uma defesa para mostrar, notas fiscais mostrando que é diferente, a gente faz uma defesa para mostrar que não é. E aí o Cresce, ele recebe, é criado um processo administrativo, recebe e na maioria das vezes arquiva. Então, mas esse é um segundo ponto que eu preciso falar. E o CRA também começou a, desculpa o termo, mas encher o saco desse tempo também. Só que... Teve muitos síndicos aqui em São Paulo que foram multados. Foram multados. Aí que eu acho que essa ação que você liderou não deveria morrer. Uhum. Quis enquadrar no MEI. Eu acho que não é para o MEI. Tá? O síndico não é para o MEI. O síndico, na verdade, ele é um grande CEO. Sim. A gente até levou, não te cortando, desculpa, a gente até levou um exemplo lá para o ministro, né? A gente falou assim, pô, ministro, se até um cara, né, que tira lá um fotocopista, ele tem ali a sua regulamentação através do MEI, eu acredito que tenha muito mais síndicos no Brasil do que fotocopista. Mas né? assim... E aí ele falou assim, não, mas não tem nada a ver isso, tal. É porque a natureza do síndico já com todo respeito, valorizando todos os trabalhos. Minha mãe é gari, claro. E eu posso falar isso. O MEI não é para atividades sem profissão regulamentada. Sim, é isso. Serviços de trabalho mais braçal, não é para todas as atividades. Sim. Lá no início, por exemplo, os profissionais de contabilidade poderiam ser MEI. Só que tinha um acordo que ninguém falava. A gente tinha que atender o MEI de graça. Então, vocês profissionais de contabilidade, pode se enquadrar no MEI, mas aquele MEI que chegar aí, você não pode cobrar. Se cobrar, nós podemos autuar e desenquadrar do MEI. Então, tinha umas regras assim. Hoje não tem mais. Hoje ficou mais claro. Se o cara é pedreiro, pode ser MEI. Se o cara é lavador, pode ser MEI. Se a moça é costureira, pode ser MEI. Agora, se é advogado, se é engenheiro, se é médico, não pode ser MEI. E o síndico, na minha humilde opinião, o síndico ele tá mais para uma profissão regulamentada. Aí eu vou para um outro caminho. Criação de um conselho. Tem que ter um conselho. Não acho que é o conselho de administração. Sim. Posso levar aqui pancada, mas eu acho que não é o conselho de administração. A administração é outra coisa. O síndico ele tem que ter uma visão muito maior, não só da parte administrativa, mas também da parte operacional. Né? Tudo. Assim, o síndico... Multidisciplinar ali também, né? Multidisciplinar. Então, ele não pode ser só focado em administração. Tudo bem que a administração é uma ciência que ajuda a administrar o todo, mas não é só isso. Então, eu acredito que o trabalho não poderia morrer porque essa regulamentação precisa existir. E na regulamentação, a minha briga já seria o seguinte... Cara, esquece esse negócio de anexo 4, de anexo 5, por favor. Anexo 5 é para outro tipo de atividade. O síndico, com anexo 5, o síndico que entender do negócio, ele pode simplesmente repassar para os condôminos esse imposto alto. Pô, deixa o síndico lá no anexo 3. No anexo 4 não, porque tem os 20% patronal, mas no anexo 3. Eu acho que uma das lutas da Abrasconde poderia ser essa. Olha... Na formalização do MEI, vamos enquadrar na formalização do síndico, vamos enquadrar a PJ do síndico no anexo 3 do Simples Nacional. Sim. Porque é mais fácil fazer essa conta. É 6%, média de 15 mil, 6%. Aí aumentou 7 e pouco, aí depois aumentou 8%. Então, de acordo com o faturamento. Exatamente. Sim. Em vez de ser 4,5%, que tem os 20% patronal, ou ser 15%, que tem que começa com 15,5%. Sim. Então, eu acho que uma das lutas que não poderia morrer era isso, de correr atrás para poder regulamentar. Você é bom de porrada? De briga? Com certeza. Então vamos juntar aí, ó. Me ajuda aí e a gente faz o que puder fazer. Até pra gente ter argumentos também, né? Porque, querendo ou não, é o que eu sempre falo, é cada um do seu quadrado.
né? Então, entendimentos, é o advogado, é o contador, é o engenheiro, é o administrador. Então, ali, eu acho que cada um no seu quadrado. E isso que você falou é importante, porque o síndico ele tem que entender um pouquinho de cada área dessa, né? Então, como um conselho tal, X, seja administrador, né, o CRA, o CRC, a OAB, querem tomar essa fatia, né? Então, assim, inclusive nós da Brasconde, né, nós entramos com um processo administrativo contra o CFA, né? Tá lá. Tamo aí, né? Justamente porque vários síndicos nos procuraram na época, né, que estavam recebendo aí as suas multas, né? Que o CRA estava impondo, e é multa sim, é R$ 5.000, é um valor, absurdo, eu acho um né? absurdo. Então a gente teve esse cuidado aí em tá, né, tomando esse posicionamento, né? Se eu tivesse condições de. Não, se eu fosse convidado para participar de algum grupo de trabalho para falar sobre isso, eu iria tranquilamente. Então já está sendo convidado. Estou sendo Ao convocado. vivo. Boa, boa. Boa. Porque eu acho que isso é importante. Eu tenho um outro projeto também. Esse eu ainda tenho que desenhar, porque ele envolve muitos órgãos. Mas basicamente é facilitar o registro de um condomínio. Você deve ter aí algum condomínio que não tem CNPJ de condomínio. Sim. Ah, é uma associação. Aí, pô, cara, juridicamente as pessoas não são obrigadas a pagar aquela taxa. Aí você vai para uma outra briga. Não, cara, por quê? Porque em algum momento o condomínio não conseguiu tirar o CNPJ de condomínio. E aí, para diminuir o problema, criaram uma associação. Ou não criaram, tá pagando lá na conta do síndico. Que nem agora, por exemplo. O síndico vai lá fazer uma implantação de condomínio novo. Aí a Receita ela pede o quê? A convenção do condomínio e a ata de eleição do síndico. Sim. Só que o síndico ele só vai ser eleito na Assembleia, na AGI. Então, para ter a ata, ele vai ter que pegar essa ata que ele foi eleito na Assembleia Geral de Implantação, né, registrar a ata, tudo, juntar com a convenção e os outros documentos, tal, encaminhar para tirar o CNPJ. Só que na ata de implantação do condomínio, o morador ele já está ali querendo saber quem que é a empresa de portaria, sim, a administradora do condomínio, as manutenções. E aí, como que o condomínio vai contratar essas empresas sem o CNPJ? Exatamente. Então, assim, daí você tem que esperar todos esses trâmites burocráticos que existem. É claro que na prática não é isso que acontece. As empresas acabam na confiança, entrando, começar a prestar o serviço ali numa portaria, numa manutenção de elevador, seja qualquer serviço que são administradora, eles começam a prestar esse serviço e aí lá na frente, quando o condomínio tem o CNPJ, aí faz o contrato, já anexa ali o CNPJ e assina esse contrato, mas 1 mês, 2 meses depois. Né? Exatamente. E o que a gente está querendo com tudo isso? A gente precisa dar segurança para os condôminos. Precisa disso para aquilo outro acontecer. Cara, só que antes daquilo outro, já está acontecendo outra coisa. Aí no meio disso tudo aí, um funcionário sofre um acidente. Então, quem é a responsabilidade? Não tem síndico formal ainda? Então tem um monte de coisa que a gente precisa ajustar. E aí, pessoal, a gente conversou. Eu cheguei aqui na sede da Brasconde, fiquei trocando uma ideia com o Reginaldo, e eu não lembro se a gente falou aqui agora ao vivo ou se a gente falou antes da importância de alguém representar os condomínios, o setor condominial. Sim. Na legislação. Na legislação. Seja um deputado acho federal. Que foi no off, né? Foi no off. Mas é isso. Mas é isso. A gente precisa de representantes para chegar e falar assim, cara, isso faz sentido. Porque no dia a dia, o que a gente percebe é o seguinte: quem não conhece de condomínio, o engenheiro que não conhece de condomínio, ele pode ser o melhor, ele vai dar o parecer sobre uma situação, mas ele vai esquecer alguns pontos que acontecem em condomínio. Da mesma coisa o advogado, da mesma coisa o contador. Por isso até que eu gosto de me intitular contador condominial. Eu sou empresário contábil, tenho minha empresa de contabilidade, a Leve Contabilidade, atendo todas as empresas. Tô sofrendo com o imposto de renda, falta uma semana. Gente. Mas o fato é
eu sou especialista em condomínios. Então, quando alguém chega com um ponto que precisa assim, de uma visão de um síndico, eu consigo ler, como, por exemplo, um piscineiro. Um dos patrocinadores Sim. é Piscineiro online. Piscineiro Online. Então, me fez lembrar esse piscineiro. Que ele chega até o meu escritório, pô, cara, eu vi uma palestra sua que não sei o quê, blá, 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 pô, quero conversar com você, beleza. Aí ele fala para mim, cara, eu tô fechando um contrato com um condomínio, valor X tá dentro aqui do MEI que eu tenho, então posso continuar aqui, né? Vou precisar um acompanhamento, beleza. Mas, Gilcimar, eu tava conversando com o síndico, e aí o síndico falou, cara, o condomínio aqui do lado, o síndico aqui do lado, ele conversou comigo, e eu acho que ele vai te procurar. Aí eu falo, aí ele contando essa história para mim, cara, ele vai te procurar. Não, como assim? Ele vai te procurar. Porque, cara, os síndicos se conversam. Não é à toa que existe uma Com Abrasconde. certeza. Os síndicos gostam dessa troca. E se tem uma dor que está em um, cara, se tem uma dor que está em um e o outro pode resolver o problema com a dor do lado do colega, Com certeza. ele vai correr Se atrás dessa ajudam. informação. Uma semana depois, cara, eu vou precisar alterar o contrato porque a gente vai fechar com o condomínio do lado e aí vai estourar o faturamento do meio. Olha só. Então, assim, a gente que trabalha na área condominial, a gente tem esses feelings. E por isso que eu acho que é importante as profissões entenderem da área condominial da forma como a gente trabalha. E a gente costuma falar muito sobre isso, né? Que nem eu entrevistei, acho que, não sei se foi há três programas atrás, o engenheiro Marcos Oliveira esteve aqui com a gente e ele falou justamente isso, né? Isso que você acabou de falar. O engenheiro condominial, ele tem uma outra visão do engenheiro Generalista, genérico, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi lá para fazer um orçamento de uma reforma de uma piscina. Tinha ido o engenheiro anterior, chegou lá, olhou lá o pergolado lá da parte de fora, daí viu lá o piso da piscina, tudo, falou pro síndico, ó, aqui arranca tudo, impermeabiliza tudo de novo e põe o azulejo de volta. Deu ali uma, né, uma solução assim, bateu o olho, generalista, chegou ali, puf. Ele chegou lá com uma equipe, aí fez lá o estudo, viu, não tinha placas soltas, tal. Falou, ó, aqui você tem um produto hoje do mercado, que é assim, assim, assado, que se a gente aplicar, ele te dá 15 anos de garantia, assim, 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 e a gente vai aplicar aqui, vamos reformar. Aí ele fez todo o serviço com quase 35% de economia. Não foi uma obra destrutiva, assim, né? Que não criou um impacto, assim, de obra, sujeira, tudo. Foi uma coisa mais tranquila. O tempo foi bem menor. E inauguraram a piscina no dia que ele veio aqui no programa, teve aqui com a gente, tipo, final de semana anterior, fizeram a inauguração da piscina. Então, assim, a pessoa, né, que trabalha com condomínio, seja o engenheiro, o contador, o advogado, né, o administrador, é diferente. É diferente o negócio, né? Então, aí entra naquilo que você falou também do conselho, né? Então, de repente, o Conselho Regional de Administração, né, o CFA, o Conselho Federal, ele está achando só porque usa um KNAI que se predispõe ali a serviços administrativos, é igual. Né? Então, basicamente é isso. É isso. Então, por isso, me dá o direito de eu cobrar porque ele tá usando meu KNAI. Não. Tipo assim, né? Então, é sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter um debate maior com lideranças do mercado, né? Para que isso possa se resolver. Porque senão a gente vai ficar correndo, igual minha cachorrinha em casa, correndo atrás do rabo. Entendeu? Eu acho que isso deve acontecer independente de quem seja o líder, mas Sim. o debate tem que ser trazido. Porque as pessoas. Esse exemplo do engenheiro é como também um exemplo que eu gosto de dar do contador condominial. Me permite eu falar aqui das minhas redes sociais, porque no Instagram, se você procurar gilcimarconceição.contador, você me acha. E lá eu entrego também muito conteúdo sobre condomínios.
mas eu também tenho um canal Contador Condominial. E lá, tudo bem que tá meio parado, mas lá tem um vídeo que é R$40 mil em multa. O vídeo R$40 mil em multa, eu tô trazendo uma história de um condomínio no interior do Rio de Janeiro, que é meu cliente até hoje, que são 9 unidades com mais ou menos R$10 mil de arrecadação média. R$10 mil só, 9 unidades, R$10 mil. Então, praticamente, cada um paga uns R$1.000. De repente, eu recebo a ligação do síndico e ele fala, cara, olha só, eu tenho aqui um serviço no meu condomínio que o prestador de serviço ele trazia a nota, o boleto e a guia do INSS. Agora ele não consegue mais fazer isso. E aí ele falou para procurar um contador. Vi aqui, peguei o seu contato, queria ver como é que você pode ajudar. E aí eu tenho, né, quando chega a condominização, eu faço uma anamnese e vi que ele ali não tinha certificado digital, que ele tinha isenção de cota condominial, ele tinha outras coisas e não tinha certificado digital. Quando eu pergunto sobre isso, ele fala, olha, o certificado digital, no nosso conselho nós temos 2 contadores. Um é da área pública e outro aposentado. Eles me garantiram que não precisava de certificado digital. Eu pesquisei, é um síndico que é engenheiro, não é. E essa é uma característica, né? A pessoa tem a profissão dele, está ali como síndico. Não, eu pesquisei, vi que precisava, mas eles me garantiram, o conselho, pessoas que ajudam, me garantiram que não precisava. Não, precisa. Precisa por causa disso. Aí eu listei para ele. E aí eu sempre falo, cara, claro que aí eu faço um levantamento e verifico que, além dos impostos que ele me procurou por conta do INSS, a mudança que houve do INSS, antes era uma GPS que qualquer um digitava, e depois passou a ser através de uma obrigação acessória chamada FD-REINF. Além do INSS, também tinha ISS retido, tinha o INSS em cima do da isenção da cota condominial, não tinha funcionário, ok? E tinha as multas das declarações não enviadas, porque ele me procurou um ano depois que começou a obrigação da FD-REINF. Quando eu somei, deu R$38 mil, 900 e pouco, de impostos e multas para pagar. Olha só, um condomínio que arrecadava em média R$10 mil. Olha só que loucura. 3 arrecadações. Por quê? 4, né? Quase. 4 arrecadações. Por quê? Dentro do condomínio tinha 2 contadores. Só que 2 contadores que não entendem a área condominial. Eu acho, por isso que eu reforço muito o contador condominial. Por isso que no CRC eu tenho o curso em aspectos introdutórios. Por isso que eu gosto muito de trocar ideias com outros contadores e, naturalmente, com os síndicos. Quando os síndicos e as administradoras trazem situações práticas, aí a gente transforma num caso para ensinar outras pessoas. Então, essa é mais ou menos a minha missão na contabilidade, no setor condominial. Perfeito, Gil. Daqui a pouco vamos ter aqui o nosso quadro Pinga Fogo, onde você vai participar com a gente. Eita. E aí é onde a gente brinca, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Eita, moça. E você que está aí nos acompanhando, obrigado pela audiência, né? Tá curtindo esse bate-papo, deixa o joinha, deixa o joinha, compartilhe todo esse conteúdo aí nos grupos, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Se inscreva no nosso canal, é muito importante isso para o crescimento do nosso trabalho, para a gente sempre estar levando a melhor informação. Eu falo, Pod Síndico é muito mais que um podcast, é uma aula que os especialistas que a gente traz aqui são especialistas assim de grande gabarito, né, dentro do setor condominial, e o Gilcimar aí, diretamente do Rio de Janeiro, nos deu essa honra de dar essa aula aqui hoje pra gente, né? Agradecer também a Renove Administradora, você que está com problemas administrativos aí no seu condomínio, quer conhecer uma empresa diferente, quer renovar a administração, a gestão do seu condomínio, entre em contato com a Renove Administradora, uma empresa que investe muito em tecnologia, levando aí informação para o seu condômino, né? O condômino tem a informação na palma da mão e aí não tem nenhum tipo de problema, porque o condômino bem informado, o síndico ele tem uma situação tranquila. Então, você que está aí buscando renovar, Renove Administradora de Condomínios.
Uma novidade, que já não é mais novidade, né, dentro dos condomínios, são os carregadores elétricos. E você que está precisando aí de carregadores elétricos, o PS Pro, uma empresa que leva aí para você toda a tecnologia, toda a infraestrutura para que você consiga atender todas as exigências técnicas normativas de ter hoje um alto posto, né? Que hoje é uma. Não tem mais como fugir Não disso, né? tem. Os carros elétricos estão aí cada dia mais, Rio de Janeiro, E as bicicletas também. bicicletas, né? Então, assim, então você que está querendo a instalação de um carregador elétrico, a reforma aí da parte da garagem, levar tudo, além de instalar o carregador elétrico, a UPS também tem uma equipe de engenharia elétrica para saber as dimensões, tudo certinho, para também não fazer uma coisa de qualquer jeito, né? Então, entre em contato com o pessoal da UPS Pro. Falando aqui agora de elevadores, a Orion Lift Elevadores, uma empresa também que leva qualidade no atendimento, SLA de 30 minutos, né? Então, resgate, pessoas presas aí dentro do elevador, a equipe, toda essa equipe de resgate, né? Atendem aí com moto, aqui em São Paulo é um trânsito caótico, viu, Gil? Você pegou trânsito, Gil, para chegar Graças a aqui? Deus, não. Não, né? Então, você foi abençoada. Fui. O motorista Então, falou isso. Orion Lift Elevadores, levando sempre o melhor atendimento, também trabalham toda a parte de manutenção dos elevadores, de qualquer marca do mercado, e também a parte de retrofit. Então, precisando de contatos aí na parte de elevadores, Orion Lift está ali pronta para atendê-los. Qualibuild Engenharia, a gente sempre brinca aqui, inclusive o Marcos esteve aqui com a gente, todo síndico precisa de um engenheiro para chamar de seu. Porque é justamente isso, nas questões de implantação de condomínio, reformas, as obrigações legais ali, que você tem acompanhamento de obras dentro das unidades, é importante que se tenha o acompanhamento de um especialista. E o síndico é aquela coisa, como ele é uma função generalista, então ele tem que saber um pouquinho de contabilidade, de engenharia, direito, administração, ele tem que ter profissionais qualificados. E a Qualibuild oferece isso para você, né? Então, precisando de um trabalho voltado à engenharia condominial, entre em contato com a Qualibuild Engenharia, o QR Code está aí na tela. E fechando aqui os nossos parceiros comerciais, a 6P Bank, uma garantidora de condomínios, onde leva aí a tranquilidade para o síndico fazer a sua gestão. Então, além da receita garantida, a 6P Bank oferece também o financiamento para o seu condomínio. Então, está precisando fazer obras de fachada, retrofit de elevadores, cobertura de garagens, portaria, né? Às vezes quer fazer adequação do sistema de segurança. Lá, a 6P Bank, ela tem toda uma linha de financiamento própria voltada para os condomínios. E o diferencial, essa cobrança ela não vai direto para o condomínio, e sim direto para os condôminos. Então, ela explica tudo isso numa assembleia e essa cobrança o condômino escolhe se quer fazer em 12 pagamentos, em 24, até 60 meses para pagar esse financiamento, tirando aí essa responsabilidade de chegar o boleto completo lá para o condomínio e o síndico, ai, a inadimplência, meu Deus, o que eu faço? Não consigo pagar. Então, ela consegue individualizar isso direto para o seu condômino. Além de um outro terceiro produto, ela compra também a sua inadimplência antiga, né? Então, é um grande parceiro, né? A 6P Bank. Então, entre em contato, o QR Code está na tela, que o pessoal do comercial vai explicar ainda melhor como funcionam esses serviços da 6P Bank. Bom, tá pronto? Eita, caiu. Não. Pode deixar, que daqui a pouco a gente pega. Gil, nós temos aqui o quadro Pinga Fogo, onde você, em apenas uma palavra, vai fazer, né? Tá aqui prontinho. Vai responder pra gente. E é uma coisa bem tranquila, onde você responde. Eu pergunto numa palavra, Gilcimar responde. Perfeito. Tá preparado? Ai, meu Deus. Vamos lá. É mais fácil que assistir o jogo do Fluminense, posso te falar. Assistir jogo do Fluminense tá complicado mesmo. É bom que teve a Copa do Mundo, né? Então a gente tá mais graças tranquilo. A Deus vai parar. Não, mas ainda tem 3 jogos, cara. Então. Mas vamos lá. Vamos pro Pinga Fogo. Mas é isso. Então,
Pinga Fogo com Gilcimar Conceição. Solta. Gil, Opa. condomínio sem contador especializado é um condomínio? Bomba. Uma palavra que define Gilcimar fora do escritório. Parceiro. Assembleia de condomínio. Loucura. Prestação de contas mal feita. Problema. Ensinar é mais vocação ou missão? Missão. Síndico sem apoio técnico é um síndico? Perdido. Rio de Janeiro em uma palavra. Rio de Janeiro em uma palavra. Necessário. Vou dar mole pra carioca. Fundo de reserva mal gerido. Fundo de reserva mal gerido. Dá pra acertar, mas é uma palavra, né? Ajustável. Qual o aluno que mais te desafia? Aquele que pergunta mais. Inadimplência condominial. Falta de gestão. Ser contador te tornou mais? Mais completo como pessoa. Planilha ou software de gestão? Software de gestão. Abrasconde para o setor condominial é? Obrigatório para todos os síndicos e pessoas ligadas ao setor condominial. Condomínio bem gerido começa pela... Pelo controle de suas contas. Se não fosse contador, seria... Comunicador? Condomínio que não faz auditoria está sendo? Negligente. Uma palavra que define sua relação com os números. Não posso falar uma palavra. É palavrão? Pode falar. Não. Amor e ódio. Não são duas palavras. Eu não posso falar uma palavra. E para fechar o Pinga Fogo, uma palavra que você deixa para quem está ouvindo o Pod Síndico hoje. Acompanhe os próximos episódios do Pod Síndico. Eu sei que é uma palavra, eu falo. Mas acompanhe quem está assistindo o Pod Síndico e acompanhe os nossos trabalhos, porque a gente entrega muito conteúdo, cara, e regras também. E regras. É pra gente quebrar também. Né? Protocolos. Grande Gilcimar. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Gil. Obrigado mesmo. Foi uma honra poder Poxa, que legal. contar com você aqui no nosso Pod Síndico. Meu, eu acho que a gente tem podcast aí para gravar uma, duas, fazer uma temporada com o Gilcimar Conceição, porque assunto tem, né? Assunto a gente tem bastante, essa parte tributária, ela é fantástica, porque eu vou ser muito direto, eu não entendo muita coisa, né? A gente entende do dia a dia, a gente, né, que nem eu falei, tenho minha sócia lá que a gente conversa bastante. Ela explica muitas coisas. Quando a gente vai para uma assembleia, a gente senta antes lá, ela explica tudo, ó, aqui assim, vamos fazer assim, assado. Mas com o conteúdo que você trouxe aqui pra gente hoje, foi incrível, só tenho a agradecer pela confiança aí no nosso trabalho. Vim lá de Niterói, tem que tomar cuidado agora, tem que vir lá de Niterói, né, para estar trazendo todo esse conteúdo. Gratidão, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o nosso público, as suas redes sociais, onde a gente encontra aí o Gil, né, nas redes sociais. E, mais uma vez, gratidão. Perfeito. Cara, tá vendo como é que as regras foram quebradas no Pinga Fogo? Porque Sim. agora que eu vou falar... Primeiramente, Gilcimar Conceição, contador atuante há mais de 27 anos, é situado no centro de Niterói, Amaral Peixoto 300. Passa lá para tomar um café com a gente. Você também me encontra nas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube. Instagram, gilcimarconceição.contador e YouTube, Contador Condominial. Eu gosto, a gente lá eu sou CEO da Leve Contabilidade, lá a gente atende todas as empresas, mas com foco em condomínios, na prestação de contas no auxílio à prestação de contas, a auditoria condominial,
Muitas vezes o síndico tem dúvidas pontuais, a gente também ajuda. A gente também ajuda com laudos e relatórios específicos para advogados. Então, situações específicas que precisa de informações técnicas, tributárias, contábeis para condomínios, conte com a Leve Contabilidade e Soluções Condominiais. Conte com o Gilcimar Conceição, contador condominial. Fechou. Cara, muito Mais uma vez. Obrigado, Gil. Obrigado a muito você legal. que está aí nos assistindo. Obrigado pela audiência. Valeu, gente. E nos veremos aí nos próximos episódios, assim como o Gilcimar comentou. E espero aí contar com a participação de todos vocês. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar todo esse conteúdo e, claro, deixa o like e ative o sininho. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Pod Síndico. Até lá, pessoal.